Um dos maiores problemas que as pessoas com deficiência enfrentam para a concessão de seus benefícios hoje é a questão das perícias médica e social. Já há algum tempo a gente vem conversando aqui nesse canal sobre esse assunto, trazendo aí as dificuldades, os caminhos também para poder passar por uma perícia sem maiores problemas, e hoje a gente quer conversar com você sobre os critérios que estão sendo usados atualmente para esses tipos de perícia no INSS. Fica com a gente até o final do vídeo, porque eu vou dar dicas preciosas para você aqui hoje, ok? Para quem ainda não me conhece, meu nome é André Coelho, sou advogado especialista em direito previdenciário e também em direito do trabalho. Eu venho aqui todos os dias nesse canal para trazer informação relevante para você, para que você tenha uma vida mais digna. Esse é o propósito, esse é o objetivo desse canal. Todas as quartas-feiras a gente tem uma live onde a gente responde dúvidas, conversa com as pessoas, é muito bacana. Você já está convidado para a nossa próxima live de quarta-feira. Como anunciamos no início do vídeo, a gente sabe que hoje um dos principais motivos para a concessão dos benefícios para as pessoas com deficiência, um dos maiores problemas é a questão das perícias. Por várias questões que a gente podia passar aqui várias horas enumerando, né? Eu vou falar um pouco disso mais à frente do vídeo, mas nós sabemos que esse problema tem solução e sabemos que existem alguns caminhos. Foi por isso que recentemente a gente publicou aqui no canal um vídeo com 10 dicas muito legais, muito importantes para as pessoas poderem usar no momento da perícia, mas sabemos que nem tudo também são flores na hora dessas perícias. E aí, eu quero mostrar para vocês aqui no vídeo de hoje como que funciona, quais são os critérios, na verdade, que estão sendo utilizados atualmente para essas perícias. Tem questões aqui que são verdadeiros absurdos, como vocês vão ver, mas há uma esperança no ar. Vamos ver o que vai acontecer. Acompanha com a gente aí o vídeo. Antes de continuarmos o vídeo, quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí agora, aperta o joinha também, porque isso ajuda o canal a se desenvolver, tá certo? Quero contar para vocês aqui uma breve história, um histórico fácil, simples de entender, de como que funciona, ou como que surgiu essa história das avaliações, tanto médicas quanto sociais, para pessoas com deficiência no Brasil. A gente tem o início disso lá em 1993, com o surgimento da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, que traz um benefício novo, que é o benefício de prestação continuada, o famoso BPC, que exige das pessoas uma avaliação tanto médica quanto social. E a gente entende que é cabível, uma vez que é um benefício assistencial que serve para as pessoas com mais de 65 anos e pessoas com deficiência com renda até 1/4 do salário mínimo, hoje em torno de R$300. Essa verificação, tanto médica quanto social, precisa ser feita para que atenda aí os requisitos da lei e que seja realmente um benefício de assistência social, vamos pensar dessa forma. Então, até aí, nenhum problema. Então, esse é o primeiro momento, é o primeiro veículo, é o primeiro instrumento que é usado através do INSS para se avaliar a questão aí médica e social das pessoas com deficiência. Logo depois, em 2011, é criado, então, uma coisa chamada IFBR, que nada mais é que um formato de avaliação padronizado. O IFBR é o Índice de Funcionalidade Brasileira. Então preste atenção nesse nome, porque daqui por diante eu vou usar bastante ele, e fique atento para o que ele serve. Então veja bem, eu falei que o primeiro instrumento nasceu com a criação do BPC lá na Lei Orgânica da Assistência Social, lembra? O primeiro texto, lá em 1993, falava que as pessoas com deficiência, para receberem esse benefício assistencial, deveriam ter uma questão de funcionalidade, incapacidade, ou seja, houve uma confusão entre o conceito de deficiência e incapacidade. São conceitos completamente diferentes que, hoje em dia, tanto a Organização Mundial da Saúde quanto a Lei Brasileira de Inclusão entenderam isso, mas na prática
não tem sido feito ainda dessa forma. Eu vou chegar lá, você vai entender. Então, lá em 1993 é criado o BPC-Loas, 2011 é criado o IFBR, e aí a partir desse momento a gente tem aí um instrumento mais padronizado. Logo em seguida, em 2013, nós temos a criação, então, da Lei Complementar 142, que, na verdade, regulamenta o que foi expressamente concedido para as pessoas com deficiência lá na Constituição de 88, que eram as aposentadorias específicas para essas pessoas. Mas só foi regulamentado em 2013. E a partir de 2013, o IFBR, o Índice de Funcionalidade Brasileiro, ganha uma nova versão com a criação das aposentadorias para as pessoas com deficiência, que é o IFBR-A, tracinho A. Foi uma adaptação para atender esse benefício previdenciário, então, criado pela Lei Complementar número 142. Na sequência, a Lei Brasileira de Inclusão nasce em 2015 e fala da necessidade, em alguns casos, é como está escrito lá no artigo 2º, no parágrafo consequente desse artigo, fala na necessidade de avaliação biopsicossocial para algumas situações. Até esse momento, 2015, na verdade, outro dia, né? A gente não tinha nenhum instrumento de avaliação biopsicossocial. Tínhamos, então, até então, o IFBR-A. Ok? Deu para entender bem? Até aqui? Se deu para entender, coloca aqui embaixo no comentário do vídeo se você está entendendo, se está sendo útil esse vídeo para você, tá certo? E aí, em 2016, é criado o Comitê Nacional de Inclusão para criar, então, um modelo único de avaliação para as pessoas com deficiência. Nós lembramos que em 2016 nós tivemos um ano bastante atípico, porque tivemos um impeachment, e aí em 2018, foi ano eleitoral, esse comitê então chega a uma conclusão e cria então a avaliação biopsicossocial, aquela que a Lei Brasileira de Inclusão tinha mencionado, lembram-se? E aí fazem uma nova alteração no IFBR. Agora ele se chama IFBR-M. Tudo estaria muito bom se a história parasse por aqui, mas acontece que a vida é dinâmica, as coisas acontecem. Em 2018 foi um ano eleitoral, como eu acabei de dizer, e aí, em 2019, o que acontece? Esse Comitê Nacional de Inclusão é dissolvido, assim como todo o trabalho que foi feito até então. O comitê foi dissolvido através do decreto 9.759 de 2019, e aí o que fica é a promessa da criação de um modelo único de avaliação de pessoas com deficiência. 2019. O último capítulo dessa novela foi em dezembro de 2021, agora recentemente, que o grupo de trabalho que foi criado, um novo grupo de trabalho, entregou então à Presidência da República um novo projeto para essa avaliação biopsicossocial. Esse assunto a gente tratou em lives e vídeos passados. Se você tiver alguma curiosidade, é só voltar aí um pouco no canal que você vai encontrar esse assunto mais explicado. E a gente está então aguardando nesse momento uma posição do governo federal se vai ou não aprovar esse novo modelo que foi proposto. Inclusive eu coloquei no vídeo que eu falo desse novo projeto o link para você acessar aí o texto desse novo projeto. Então a gente entende que a qualquer momento, nos próximos dias, nos próximos meses, nós podemos ter aí um novo decreto criando então essa nova avaliação biopsicossocial. Eu já deixei expressado lá nesses vídeos a minha opinião. Eu acho que esse novo projeto vai trazer muita dificuldade, especialmente para as pessoas mais pobres, porque vai atingir diretamente a concessão dos BPCs, do benefício de prestação continuada, da Lei Orgânica da Assistência Social, e vai criar também, além desse problema do BPC, uma judicialização muito grande para outros benefícios que sejam de interesse das pessoas com deficiência, porque ele cria muito mais obstáculo, muito mais problema do que cria solução. Mas, enfim, vamos aguardar para ver como que a coisa acontece e como que a coisa vai acontecer, na verdade, na prática. Porque no papel, tudo muito bonito, tudo muito bacana,
maravilhoso, mas a minha dúvida, grande dúvida, é como que isso vai se dar na prática. Se nós hoje temos uma dificuldade imensa, inclusive de marcação, de agendamento de perícia, simples perícia, essas perícias que estão sendo feitas aí, desse formato que estão sendo feitas, imagina num modelo mais estruturado, mais amplo. Eu acho muito difícil, mas vamos aguardar. Bom, então pelo simples histórico que eu acabei de narrar, você pode notar o seguinte: nós hoje não temos um modelo, um estereótipo, um critério único para avaliação de pessoas com deficiência, para qualquer tipo de benefício. Não existe. Não existe. Tirando a avaliação lá da Lei Orgânica da Assistência Social, que está em vigor, os outros benefícios, como aposentadoria, isenção de imposto de renda, entre outros tipos de tributos e outros tipos de benefício, não há um critério único e balizador para a avaliação da pessoa com deficiência em vigor no Brasil. Essa é a verdade. E aí vem a pergunta: bom, então como que os peritos fazem essa avaliação? Eles continuam usando o IFBR, que é um modelo que não se adequa com o espírito da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Organização da ONU, né? Nem muito menos com a Lei Brasileira de Inclusão, que captou da ONU esse espírito de inclusão, né? Até porque, até mesmo o nome que se dá à lei, né? Lei Brasileira de Inclusão, é porque tem que ter, na verdade, esse espírito foi trazido para ela. Incluir as pessoas que têm essas limitações, essas barreiras, em detrimento a outras que não têm, para uma condição social mais adequada. E aí, na prática, nós, infelizmente, nós não temos sequer um instrumento ainda, desde 2015, que a lei foi criada, está em vigor, nós ainda não temos sequer um entendimento de um modelo de avaliação para essas pessoas. Se isso não é grave, eu não sei mais o que é grave. O que me estranha muito são muitas associações grandes, organismos grandes, que se dizem defender as pessoas com deficiência Brasil afora, não gritarem por essa questão. Eu vi a Defensoria Pública da União reclamando bastante, o Ministério Público também, exigindo inclusive que esse grupo de trabalho entregasse o modelo final desse novo projeto de avaliação biopsicossocial, até que ele foi entregue no final do ano, aí, como eu disse antes. Bom, fora isso, não estou vendo muito mais gente se mexer em relação a isso. E por que essa definição dessa classificação, dessa avaliação é tão importante? Políticas de acesso, questões previdenciárias, questões tributárias, questões assistenciais, questões de concurso para as pessoas que querem ingressar no Serviço Público Federal. Para tudo isso é necessário que a pessoa com deficiência passe por um modelo único de avaliação. Você já imaginou se essa mesma pessoa vai pedir aí uma vaga em concurso, um passe livre, para tudo isso, para cada benefício desse, a pessoa tem que se submeter a critérios muito confusos e cada vez que ela precisa de um benefício, ela precisa se deslocar e fazer. Então imagine a população que já é, essa população de pessoas com deficiência, que já é bastante oprimida no nosso país, porque ela não tem políticas explicitamente voltadas para elas, ou pouquíssimas políticas voltadas para ela, e ainda assim, toda vez que ela precisa de um benefício que é direito dela, ela tem que fazer uma via crucis para poder conseguir. Caso ela venha precisar de outro benefício, de novo essa via crucis. E aí eu fico pensando naquelas pessoas com baixa ou baixíssima renda, que não sequer tem condição de acessar a internet, não tem um aparelho para poder fazer isso e tem dificuldade de tomar um ônibus porque não tem dinheiro para tomar um ônibus, a acessibilidade do transporte público a gente sabe como é que é, enfim. Então, o que me resta dizer é que essa população de baixa e baixíssima renda fica, de fato, marginalizada, não tem outro nome para dizer, né? E esse novo projeto ataca principalmente essa população. É só ler o projeto que vocês vão entender quando vai lá na parte das finanças desse projeto, da questão financeira desse novo projeto de avaliação,
que você vai entender que muitos benefícios de prestação continuada vão ser indeferidos a partir desse novo projeto. Curioso é que a gente faz uma pesquisa simples na internet e encontra o próprio governo dizendo que, ou esse grupo de trabalho que foi construído para poder produzir esse novo projeto, dizendo que o IFBR tem problemas. E aí ele aponta que tem problemas e não cria um novo sistema, não coloca em prática esse novo sistema. Eu não consigo entender isso. E aí as perícias continuam sendo feitas através do IFBR. É difícil entender isso, é muito difícil de entender. Então, eles mesmos falam o seguinte, que o IFBR, na maioria das avaliações, tem por base os diagnósticos médicos. E aí é uma coisa óbvia, né? Para aposentadoria, diagnóstico social para quê? Para medir o quê? Para avaliar o quê? É muito difícil de entender essa parte. Além disso, fala que os processos de avaliação são extremamente heterogêneos. De fato, se você pegar uma pessoa de pessoas de diversos estados do Brasil, você vai perceber que cada estado, cada lugar, cada cidade tem maneiras de avaliar diferentes. E aí, de peritos avaliando pessoas com deficiência monocular, com lanterna de aparelho celular, ou pedido para tirar foto da perna, se a pessoa tem um problema no olho, por aí vai. Eu tenho muita história para contar, tenho reunido muito material nesse sentido para uma futura publicação. E aí, no dia que sair, vocês vão poder ver, né, que histórias incríveis que nós temos de pessoas que passam por perícias e tem, assim, situações, se não fosse trágicas, seriam, no mínimo, cômicas. Além disso, também fala em equipamentos pouquíssimo eficientes e ultrapassados e, na minha opinião, grandíssimo problema do atual critério para avaliação das pessoas com deficiência é a falta de humanidade. Extremamente desumano o que vem acontecendo nesse critério, que na verdade não é um critério oficial, como eu já expliquei, não há um modelo oficial, e aí a gente fica à mercê da vontade subjetiva da pessoa, do avaliador. Ponto. Né? Veja bem, olha o que acontece. O IFBR, esse tão famoso aí, ele é composto por 41 perguntas. E essas perguntas elas têm que passar pelo perito médico e pelo perito social. A questão, e eu já fiz essa pergunta agora para muitas pessoas e tem bastante resposta para isso, tem números grandiosos nesse sentido. A maioria das perícias não chega a 15 perguntas, você aqui bem generoso, não chega a 20 perguntas, ou seja, não chega a metade das perguntas que tem lá nesse tal IFBR. Bom, e aí fica a grande pergunta que não quer calar. Como que faz, então, para preencher as demais perguntas? Se a maioria dos peritos, lógico, gente, tem exceções, é óbvio, tá? Eu também tenho história de bastante exceção nesse sentido. Mas, se a maioria deles não faz metade das perguntas, como que essa avaliação é concluída? Então eu fico pensando, é possível que muitas pessoas tenham tido os benefícios negados indevidamente porque as perícias não foram feitas de maneira adequada. Nem com esse critério esquisito, troncho, que tem aí. E por outro lado, pessoas que hoje têm benefícios, gozam de benefícios, que foram beneficiadas também com critérios nada, vamos dizer assim, democráticos, né? Porque a gente conhece vários casos nesse sentido de ouvir dizer de pessoas que recebem benefícios do INSS e que tiveram aí esses benefícios concedidos de forma rápida ou de forma, enfim, não dá para entender muito bem, né? A matriz do IFBR, como eu estava dizendo, ela é composta por 7 núcleos principais com 41 perguntas. E, infelizmente,
essas perguntas elas nem sempre são feitas, trazendo assim um prejuízo incalculável para a grande maioria das pessoas com deficiência que precisam de um benefício. E aí eu quero perguntar para você aqui agora, nesse momento, você que já passou por uma eventual perícia, médica ou social, quantas perguntas, fala para mim, coloca aqui embaixo, quantas perguntas foram feitas para você? E uma segunda pergunta, como é que você foi tratado pela perícia? Foi tratado com dignidade, com respeito, ou foi destratado? Conta para mim, para a gente poder reunir esse material para poder fazer uma futura publicação. Bom, esse era o papo da gente aqui hoje. Eu quero que esse assunto tenha sido um benefício para você, que você tenha entendido, então, como que é o critério, ok? Da avaliação que é feita para as pessoas com deficiência hoje no Brasil. Esse monstro aí, esse Frankenstein que eu acabei de contar para vocês aqui. E se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo, que a gente tem o maior prazer em responder vocês, ok? Espero que tenha ajudado bastante. Mais uma vez eu quero convidar você para se inscrever aqui no nosso canal e também aperta aí o sininho, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos e também das nossas lives, tá bom? É sempre um prazer ter você por aqui. Um grande abraço e até o próximo.